Então, Jesus, ele escolheu pessoas para viver o tempo todo com ele. Eu pergunto para você, o que as pessoas aprenderiam ao viver o tempo todo com você? Para um discipulado com você? Elas cresceriam? Elas desenvolveriam ou não? Que tipo de discípulos nós estamos fazendo? Que tipo de discípulas eu estou fazendo? Que em dado momento do meu discipulado, eu quero que vocês olhem e se vejam. Hoje, você é mais parecido com Jesus do que há um ano atrás? Você se vê mais próxima de Jesus hoje do que há um ano atrás, porque você precisa se ver. Se nós estamos numa jornada, num discipulado de todos os dias, semana após semana, mês após mês, e um ano depois, se eu intencionalmente quero formar Jesus na sua vida, então você precisa se ver mais parecido com Jesus a cada ano, mais parecido com Jesus a cada mês, porque senão alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Estamos começando essa jornada, a formação de um discípulo. Esse livro é sensacional. Eu li esse livro no ano de 2021, quando eu fiz parte da mentoria com o Douglas Gonçalves do Dizescope. Foi uma bênção a leitura desse livro. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eles são 13 capítulos. Então, por 13 dias, eu e você estaremos nessa jornada aqui, capítulo por capítulo. Vamos estar lendo esse livro. Bom, eu vou estar lendo a introdução desse livro antes da gente entrar no capítulo, tá bom? Introdução do livro, A Formação de um Discípulo, conta o seguinte: Jesus veio salvar uma humanidade decaída e levantar um povo que o louvasse para sempre. Ao desempenhar essa missão, ele ministrou entre nós como servo, cuidando dos doentes, curando os abatidos pela dor e pregando o evangelho às multidões. Mas, em tudo isso, ele concentrou a atenção em fazer discípulos, pessoas que aprendessem dele e seguissem seus passos. Após sua morte e ressurreição, antes de subir ao céu, ele disse aos seus seguidores: vão e façam discípulos de todas as nações. Eles puderam entender o que Jesus queria dizer, porque ele estava pedindo apenas que dessem continuidade àquilo que havia praticado com eles. A grande comissão não é um chamado para um novo plano de ação, mas o desenvolvimento do próprio método da missão de Jesus. Engenhosa em sua simplicidade, essa era a essência do plano de Cristo para alcançar o mundo para Deus. Ele sabia que esse plano não poderia falhar, pois os verdadeiros discípulos não crescerão apenas à semelhança de seu mestre com o tempo. Pelo seu espírito, reproduzirão a vida dele em outras pessoas. Está claro também que esse método dá o impulso do ministério de Jesus à vocação de todo cristão. É certo que não são muitos os chamados a pastorear uma grande congregação, ou mesmo ensinar numa classe, mas todos são chamados a participar na tarefa de fazer discípulos. Sua comissão não é um dom especial, é uma ordem. Todos os que creem em Cristo não têm outra opção a não ser a obediência. Contudo, quase não se vê o cumprimento dessa ordem na igreja hoje. Não se trata de uma recusa deliberada, senão do fato de que a maioria das pessoas não tem ideia de como podem relacionar a tarefa com o dia a dia. É por isso que esse livro se torna necessário. Trata dos aspectos práticos do discipulado. Após ampla experiência nesse ministério, o Dr. Keith Phillips compartilha em seus escritos princípios que aprendeu no árduo e doloroso processo de conduzir pessoas no caminho de Cristo. Ele trabalha com a premissa de que o desenvolvimento do caráter é mais importante do que o polimento das técnicas. Você tem de ser a pessoa de Deus, escreve ele, antes de poder realizar a obra de Deus. Básica para tal procedimento é a necessidade bíblica de morrer para o egocentrismo, a fim de que Cristo reine absoluto no coração. Sustentando esse compromisso está uma atitude de submissão à autoridade divina, uma devoção refletida em forte disciplina pessoal, um amor que se estende para fora de si mesmo e um senso de comunidade. O autor passa a detalhar como tal crescimento é gerado, ressaltando os ingredientes essenciais à vida de quem faz discípulos e de quem se torna discípulo. Você perceberá que a tarefa não é fácil e não existem métodos para simplificá-la. Realizar tal obra exige determinação resoluta e compaixão sacrificial. É que aqui, finalmente, todos nós temos de enfrentar a questão:
Estamos dispostos a pagar o preço? Na certeza de que este livro nos ajudará a compreender melhor a necessidade e nos inspirará a uma participação confiante e significativa no trabalho do nosso mestre, é um prazer recomendar-lhe sua leitura. Robert Coleman. Então essa é a introdução do livro. Eu li apenas a introdução para você ter um pouquinho do gostinho do que a gente vai estudar nesses próximos 13 dias. Esse livro, ele é dividido em 3 partes. A parte 1 fala o que é o discipulado. O primeiro capítulo fala fazer discípulos e não convertidos. Esse livro já vem dando na nossa cara, né? Já vem logo no título, fazer discípulos e não convertidos. Vamos estar iniciando essa jornada maravilhosa junto com o livro A Formação de um Discípulo. Eu li a introdução e agora eu vou ler o primeiro capítulo. São divididos em 3 partes. Capítulo 1, fazer discípulos e não convertidos. Aproveita, pega aqui ó, a capa. Dá um print aí, procura esse livro, compre, adquira e tenha esse livro em mãos, que é um manual maravilhoso para quem está buscando ser discípulo à imagem de Jesus. Então, o primeiro capítulo, fazer discípulos e não convertidos, diz assim: no primeiro mês, em Watts, testemunhei um assassinato. Rony era um garoto corajoso e cheio de energia. Ele frequentava um grupo de estudo bíblico para crianças que eu tinha começado algumas semanas antes em um conjunto habitacional. Chamou-me a atenção naquele dia porque estava andando descalço sobre um campo coberto de vidro quebrado. Eu não podia imaginar como ele conseguia correr assim, sem que seus pés se cortassem. Mas ele não parecia ter nenhuma sombra de preocupação no mundo. De repente, um menino mais velho saltou na frente de Rony, apunhalou-lhe o peito e arrancou-lhe o rádio e fugiu. Rony caiu no chão. Eu não acreditava no que estava vendo. Comecei a suar frio. Minhas mãos ficaram pegajosas. Meu coração saltava enquanto corria na direção dele. Tinha medo de que alguém me pedisse ajuda. Eu queria ajudar, mas não sabia o que fazer. Fiquei perdido, parado em meio à multidão. A reação das crianças e dos jovens que se ajuntavam ao redor do corpo de Rony deixou-me atônito. Eu esperava hostilidade e violência, mas eles agiam como se estivessem num parque de diversões. Vaiaram a polícia e deram vivas quando a ambulância chegou. Riram, gritaram e tentaram contar cada um a história mais escabrosa sobre outras mortes que já tinham sido presenciadas. Ninguém parecia se importar com o Rony. Nem mesmo seu irmão demonstrou tristeza. Fiquei ali durante um tempo que me pareceu uma eternidade. Aquilo que tanto me horrorizava era aparentemente um evento comum para os demais. Mas isso foi apenas o começo, o primeiro de uma série de choques que me partiriam o coração nesse campo missionário para o qual Deus me chamara. Enquanto me afastava do campo em que Rony morreu, um rapazinho chamado Jimmy disse-me com a maior naturalidade: isso não é grande coisa não, as pessoas aqui são mortas o tempo todo. Meu priminho de 1 ano foi morto uns 2 meses atrás. Ele começou a gritar às 2 horas da manhã porque estava doente. A mãe dele ficou muito brava, arrancou-o da cama e o jogou pela janela. A cabeça dele arrebentou. Quanto mais eu escutava, mais aprendia. Nenhuma das crianças que encontrei conhecia o pai. Isso não me parecia incomodá-las, simplesmente era assim. A princípio, não acreditei que Darrell estivesse me dizendo a verdade quando me contou que fazia 3 dias que não comia. Eu sabia que ninguém passava fome nos Estados Unidos. Pensei que ele estivesse tentando me enganar. Mas depois descobri que sua mãe, viciada, gastava o pouco que ganhava no consumo de drogas. Eu sabia que Teresa, com 12 anos, tinha um filho, mas fiquei intrigado quando ela me disse que o bebê era seu irmão. Mais tarde, fiquei sabendo que o pai dela a engravidara. Rhonda, com 16 anos, era mãe havia 2 semanas e não suportava o choro do seu bebê. Drogada com estimulantes, deu socos no filho, quebrando-lhes as costelas e perfurando-lhes os pulmões. Belinda, de 9 anos, vivia em terror contínuo de abuso sexual sofrido por parte de um tio. Sua mãe não se incomodava. Seus irmãos apenas riam e debochavam dela. A horrível deterioração e o desprezo do gueto me pasmavam. Era como entrar num mundo diferente. A fome, os abusos, as drogas, as mortes, mães com 12 anos, filhos ilegítimos. Ninguém se chocava, ninguém se importava. Eu sabia que Jesus teria de ser a resposta para essas imensas necessidades físicas e espirituais.
mas não tinha ideia de como tornar o evangelho relevante para as pessoas do gueto. O único método que me ocorrera foi a evangelização em massa. Assim, iniciei grupos de estudo bíblico para as crianças em WhatsApp. Dezenas de crianças vinham. Todos queriam aceitar Jesus e trazer seus amigos. As mães apreciavam os filhos tornando-se religiosos. E os jovens demonstravam interesse em saber quando surgiriam grupos de estudos para eles. Em poucos anos, 300 voluntários, jovens universitários cristãos, juntaram-se a mim para ensinar centenas de crianças em estudos bíblicos semanais. Organizamos reuniões evangelísticas. Muitas pessoas assistiam, algumas simplesmente para ver aqueles brancos. Eu apresentava uma mensagem simples de salvação. E quase sempre todos levantavam a mão, indicando o desejo de ter os pecados perdoados e ficar em paz com Deus. Preenchíamos cuidadosamente os cartões de decisão e com fidelidade enviávamos material para crescimento espiritual de cada convertido, sem nos dar conta de que muitos deles eram analfabetos. Eu orava convenciado e com uma criança abandonada dizendo Deus o abençoe, e ia embora. Como para mim era totalmente impossível pastorear todos esses novos cristãos, argumentava que o Espírito Santo cuidaria deles. Centenas de pessoas no gueto de Los Angeles aceitaram Jesus. Meus amigos cumprimentavam-me e asseguravam-me de que eu estava realizando um excelente trabalho. Eu queria acreditar neles e por algum tempo eu acreditei. À medida, porém, que os meses se tornaram anos, tive de confessar que havia um problema muito sério com todas essas decisões por Cristo. Deveria haver vidas transformadas, centenas delas. Mas, por mais que procurasse, não encontrava nenhuma. Algo havia saído errado. Em parte por orgulho, em parte por ignorância, eu continuava esperando que de alguma forma as coisas se endireitassem. Mas não podia me livrar do sentimento perturbador de que tudo tinha sido em vão. Não havia fruto permanente. A rotatividade nos meus grupos de estudo bíblico era grande. Jovens diferentes vinham a cada semana. Adolescentes que aprenderam de Cristo quando crianças ainda eram amigos, mas tinham se tornado cafetões, prostitutas ou traficantes. Ex-membros do grupo de estudo bíblico estavam andando com gangues de rua. Parecia que o evangelho não tinha dado certo. Fiquei desanimado, quase desisti. Em desespero, procurei a palavra de Deus. Pela primeira vez na vida, eu queria ver o que Deus dizia, em vez de provar aquilo que já sabia. Ao ler Mateus 28, 19, versículo 19 e 20, recebi uma revelação surpreendente. A comissão de Cristo para a sua igreja não era fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Era isso. Embora eu não entendesse todas as implicações, imediatamente percebi que o discipulado era o elemento que faltava no meu ministério. Eu tinha centenas de trunfos no meu cinto de evangelista, mas não podia identificar um só cristão que estivesse amadurecendo. Havia proclamado o evangelho, mas tinha falhado em fazer discípulos. Quanto mais eu estudava o Novo Testamento, mais firme se tornava a minha convicção de que o discipulado é a única maneira de evitar a má nutrição espiritual. A fraqueza dos filhos espirituais, pelos quais sou responsável, é o único método que produzirá cristãos maduros e capazes de reverter a deteriorização física e espiritual do gueto. Eu sabia que Deus se entristecia com meu método inicial no ministério. Sabe? De pregar para geral, de fazer grandes ajuntamentos. Assumi o compromisso de que daquele momento em diante concentraria todo o recurso que o Senhor me desse na tarefa de fazer discípulos. Então, o que nós entendemos desse primeiro capítulo? Fazer discípulos não é você estar no púlpito ou criar um púlpito como um estudo bíblico e falar abertamente do evangelho. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, fazendo essa live, falando para várias pessoas que eu não faço ideia de quantas pessoas vão ver esse vídeo, isso não é fazer discípulo. Isso é proclamar o evangelho, é ter, de uma certa forma, essa participação nessa leitura, compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho vivido, mas fazer discípulos são as pessoas que andam comigo, que veem meus erros, veem meus acertos, veem de perto as escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo, como que eu vivo a minha vida segundo o que Deus nos direciona a viver. Porque fazer discípulo, quando Jesus veio para o mundo fazer discípulo, ele chamou algumas pessoas para viver com ele.
para estar com ele por 3 anos, para dormir, para acordar, para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar. Sei que hoje é irreal você pensar que você vai chamar algumas pessoas para praticamente morar com você na sua casa. Eu sei que isso não é real, mas o quanto você tem permitido que as pessoas andem com você, que as pessoas estejam com você, que as pessoas observem a sua vida, as escolhas que você faz, as decisões que você toma, como você age e reage em algumas situações, porque o discipulado ele é feito nesses momentos, nesse dia a dia, nesse andar junto. O discipulado é a reunião de discípulos, é a formação de discípulos, né? É a formação de alunos, de aprendizes. E nós estamos aqui falando sobre o discipulado, a imagem de Jesus. Então, se é o discipulado, a imagem de Jesus, é o discipulado do relacionamento. É tomar café junto, é almoçar junto, é estar junto o tempo todo e até nos momentos que a gente erra, que a gente comete erros, que a gente peca. E deixar as pessoas verem como a gente reage. Uma das coisas assim que eu vejo que mais ensinam as pessoas não são nossas ações, porque para cada ação você pensou, você refletiu, você teve tempo de se preparar para aquela ação. Mas, e quando nós reagimos? A nossa reação são aqueles momentos inesperados que a gente não teve um momento para pensar, para calcular, para refletir. Foi simplesmente o nosso automático, simplesmente o nosso reflexo. E esses tempos de reflexo, eles falam muito mais alto do que qualquer atitude que você possa ter, do que qualquer ação que você possa ter. A nossa reação fala muito mais alto, porque a reação traz para fora aquilo que está dentro de nós. Então, Jesus, ele escolheu pessoas para viver o tempo todo com ele. Eu pergunto para você, o que as pessoas aprenderiam ao viver o tempo todo com você? Para um discipulado com você? Elas cresceriam? Elas desenvolveriam ou não? Como as pessoas iriam? Que tipo de discípulos nós estamos fazendo? Que tipo de discípulas eu estou fazendo? Se você assistir a minha pregação no domingo, você vai ver que em dado momento eu falei que, e isso é real, você pode perguntar para qualquer discípula minha, que em dado momento do meu discipulado eu quero que vocês olhem e se vejam. Hoje, você é mais parecido com Jesus do que há um ano atrás? Você se vê mais próxima de Jesus hoje do que há um ano atrás, porque você precisa se ver. Se nós estamos numa jornada, num discipulado de todos os dias, semana após semana, mês após mês, e um ano depois, se eu intencionalmente quero formar Jesus na sua vida, então você precisa se ver mais parecido com Jesus a cada ano, mais parecido com Jesus a cada mês, porque senão alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Então essa busca por fazer discípulos passa por primeiro você ser um discípulo à imagem de Jesus e abrir a sua intimidade, se eu posso dizer assim, para que outras pessoas possam aprender com você, com a sua vida. O que as pessoas aprendem com o relacionamento que você tem com o seu marido? O que as pessoas aprendem ao ver como você fala do seu marido, como você trata o seu marido, como você trata seus filhos, como você fala com seus filhos, como você fala dos seus filhos, como você fala do seu marido? Às vezes, a gente está no meio de amigos que a gente perde um pouco a noção e a gente acaba expondo nosso marido, nosso pai, nossos filhos, sem querer, a gente acaba envergonhando eles, porque a gente acaba não vigiando o que a gente fala deles, na frente deles, sobre eles, sabe? Tudo isso, a forma como você toma o café, a forma como você trata as pessoas, tudo isso, você está passando uma mensagem para as outras pessoas. Você está, de uma certa forma, formando discípulos, doutrinando, ensinando, porque mais do que as nossas palavras, o nosso testemunho, a nossa vida ensina. Então, nesse primeiro capítulo que nós lemos aqui, resumidamente, fala sobre isso. Mais importante do que você falar às massas é você pensar intencionalmente em fazer discípulos à imagem de Jesus. Mas só discípulo gera novos discípulos. Então o segredo aqui é ser discípulo. Que eu e você sejamos todos os dias mais parecidos com Jesus. Amém? Deus abençoe você. Estamos encerrando. Espero que você tenha sido abençoado e amanhã nós estaremos de volta novamente. Um grande beijo. Tchau, tchau.